Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim, Jerusalém, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Agradecemos as famílias reunidas no dia de hoje, nesta noite em especial. Agradecemos aos nossos amigos, aos nossos familiares, a todos aqueles que estão nos acompanhando nesta live. Nós agradecemos aos participantes, aos irmãos que normalmente têm participado e compartilhado conosco esta live. Agradecemos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que estão chegando aos poucos. Nós vamos hoje fazer a nossa leitura no livro de Neemias. Sejam bem-vindos todos os irmãos que estão chegando aos poucos aí. Obrigado, Noemi, Marinalva, Rui. Muito obrigado, Vera. Deus abençoe vocês que estão participando conosco neste momento. Viviane, Diácono Rui, a irmã Luzinete, Cláudia Gonçalves. Muito obrigado aí pela participação dos irmãos que sempre estão conosco neste momento, nesta hora da noite, quando nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor. Joaci, sejam muito bem-vindos todos. Michel, muito obrigado, Michel. Um abraço aí para sua família, Manaícia, o Nilton, Max, Maicon e a Michele. Deus abençoe vocês. Prazer, viu, Michel? Leda, muito obrigado, Leda. Deus abençoe você. Obrigado pela participação conosco. Nós somos muito gratos pela participação dos nossos irmãos nesse momento de reflexão na palavra do Senhor. Nós vamos orar. Obrigado por todos que estão participando já conosco. Prazer muito grande. Nós vamos orar agora e depois vamos ler o texto da palavra de Deus para nossa reflexão. Em Neemias 3, capítulo 3, o versículo 1. Vamos orar? Senhor, louvamos teu nome e te bendizemos porque tu és um Deus grande e temível. Louvamos o teu nome porque tu és soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que cuida do teu povo, Senhor. Um Deus que está sempre com a sua misericórdia sendo derramada sobre a vida do teu povo e da tua igreja. Obrigado, Senhor, por esse dia e agora particularmente por esta noite, quando nos reunimos para cultuar o teu nome, te bendizer, te adorar, te glorificar, Senhor, porque só tu és Deus verdadeiro e não há outro Deus que seja tão grande, temível e tão misericordioso e cheio de graça como tu és. Obrigado por esse momento. Orienta-nos através do teu Espírito, a tua direção, discernimento e a iluminação do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agradecemos muito a Deus mais esse dia e nós vamos ler agora a palavra do Senhor como nós falamos. Capítulo 3, Neemias, página 444, aqueles que quiserem acompanhar. Neemias fica entre Esdras e Esther. Então, Esdras, Neemias, Esther, Jó, dentro aí desses livros próximos, página 444. Vamos então ler a palavra e diz assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe
assentaram as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Hananeel. Então, esse é o texto que nós lemos nesse momento e que é a base da nossa reflexão na noite de hoje. Irmãos, o livro do profeta Neemias foi escrito aí entre os anos 445 a 432. O povo de Deus, ele estava cativo dos babilônios em 586 a.C. e depois voltou para sua terra e já faziam cerca de mais de 140 anos que a cidade estava destruída e agora precisava ser reconstruída. E o povo estava sofrendo numa situação bastante vergonhosa para o povo de Deus, de humilhação, um estado de humilhação do povo de Deus. E Neemias é levantado por Deus para reconstruir a cidade, reconstruir Jerusalém, especialmente os muros de Jerusalém. E então Neemias chega em Jerusalém, faz o levantamento da situação e logo também aparecem os inimigos. Né? Versículo 19 do capítulo 2 diz assim: Porém Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então logo se levantaram contra o trabalho, levantando calúnias, e aqui Neemias responde no versículo 20: Então lhes respondi: O Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. E aí então, aí entra o versículo 1 do capítulo 3. Depois então desses primeiros passos de Neemias, então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Hananeel. Irmãos, nós temos nesse texto algumas orientações bastante expressivas, bastante necessárias para a nossa vida, nós que caminhamos, que labutamos na causa do Senhor. E nós vamos falar sobre um tema hoje, que é a disposição natural de um servo de Deus. A disposição natural de um servo de Deus. E antes queremos explicar que, naturalmente, o homem comum, ele não tem disposição de fazer a vontade de Deus. Isso não é comum no homem natural. Mas é natural no servo de Deus fazer a vontade de Deus, ou pelo menos é o que se espera dele, e caminhar sempre harmonizado com a vontade de Deus. Então, a disposição natural de um servo de Deus, que é o nosso tema, traz aqui a ideia da naturalidade, né? Do fato de ser muito natural nós buscarmos sempre estar dentro da vontade de Deus, harmonizado com essa vontade. E nós vamos ver aqui 3 questões fundamentais sobre essa disposição do servo de Deus. E que disposição natural deve ter em sua vida um servo de Deus? Bom, em primeiro lugar, irmãos, um servo de Deus
deve ter a disposição natural para reedificar. É muito importante nós observarmos esse fato. Isso está aí no capítulo 3, a primeira parte do versículo 1, que nos diz assim, né, o texto: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Então, na vida de um servo de Deus, é natural reedificar. É preciso trabalhar nesse sentido, porque sempre que nós estamos envolvidos com a causa do Senhor, seja a reedificação física, como foi o caso aqui, seja a reedificação espiritual de alguém, a reedificação de alguma vida, de alguma pessoa que não está bem, que precisa ser reedificada, qualquer que seja, tá, o propósito, qualquer que seja o quadro em que seja preciso reedificar, o servo de Deus deve ter essa disposição natural. Então, reedificar é levantar, erguer. Isso aqui estava sendo feito de forma física. Era a disposição física dos muros, ou seja, os muros precisavam ser erguidos, levantados. Mas com o levantamento dos muros, que estavam aí há mais de 140 anos, a cidade destruída, o que acontece é que a reconstrução da identidade também acontece. A reconstrução administrativa também acontece. E a reconstrução espiritual do povo de Deus também acontece. Quando a cidade é reerguida, quando os muros são reerguidos. E naquela ocasião, todas as cidades fortificadas, elas tinham na composição da sua defesa a edificação dos muros, e nós vimos aí também as torres que faziam parte, né, da defesa das cidades que eram cercadas por muralhas. E uma coisa interessante que nós vimos aí na leitura que fizemos é que, antes de qualquer coisa, diz o texto que foram levantados aí, foram reedificadas aí as portas das ovelhas. As portas das ovelhas. Tá? E nós vamos ver na segunda orientação do texto por que essa porta foi reerguida ou foi reedificada primeiro. Tá? E isso nós vamos ver na segunda etapa. E diz aqui, o segundo fato que nós vemos nesse texto é que um servo de Deus deve ter a disposição natural para a consagração ou para consagrar, tá? Então tem que ter a disposição natural para edificar e a disposição natural para consagrar. Observe que o texto vai dizer assim, tá? Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na. Por que houve a consagração da porta das ovelhas? E o que era a porta das ovelhas? A porta das ovelhas era uma porta que ficava próxima do templo, onde passavam as ovelhas que seriam usadas no sacrifício. Então, muito natural, já que estas são as ovelhas que vão ser usadas no sacrifício, o povo de Deus, e aí liderados por Eliasibe, que era o sumo sacerdote, com os sacerdotes, eles tivessem essa preocupação em primeiro consagrar esta chamada porta das ovelhas, porque por ali passariam os animais para o sacrifício, as ovelhas para o sacrifício. Portanto, irmãos, é preciso que nós tenhamos também essa preocupação na nossa vida. Os hebreus tinham essas preocupações no passado, quando eles
tinham a disposição de consagrar não só aqui a porta das ovelhas, mas os objetos, os utensílios do templo, tudo que era recebido. Sempre havia a preocupação de se levantar um altar diante de qualquer bênção recebida, uma vitória conquistada contra um povo inimigo. Sempre havia essa disposição da consagração do povo de Deus, da consagração de alguns objetos, do levantamento de muros, né, de altares para a glorificação do nome de Deus. Todas essas coisas eram comuns na vida do povo hebreu. Então, um servo de Deus deve ter a disposição natural para edificar e deve ter a disposição natural para consagrar. Portanto, consagraram a porta das ovelhas. Agora você sabe por quê. Primeiramente, consagraram a porta das ovelhas. Ela ficou pronta primeiro e consagrada primeiro, porque por ali passavam os animais que seriam usados no templo para o sacrifício. Tá? E uma outra questão fundamental, e principalmente nós devemos observar isso, que é a terceira questão, é que um servo de Deus deve ter a disposição natural para continuar. Tá? Então, consagrar é um fato, mas deve também, edificar, consagrar e continuar. O povo de Deus sempre foi muito molestado, especialmente nesse período em que os muros foram reerguidos e Neemias, com todo o seu povo, eles levaram apenas 52 dias para erguer os muros e fizeram isso com um trabalho tenaz, um trabalho bastante efetivo, significativo do povo de Deus, totalmente envolvido neste levantamento das muralhas. E aqui eles tinham a disposição natural também para continuar. Olha o que diz o texto. Assentaram as portas, é a terceira parte do versículo 1 do capítulo 3. Assentaram as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananeel. Por que aparecem essas duas torres aí? E o versículo 1 faz menção desses dois elementos fundamentais aí. Da mesma forma que eles tiveram a preocupação de consagrar a porta das ovelhas, por onde havia de passar os animais para o sacrifício, também eles primeiramente assentaram as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananeel. Porque nessa região que ficava ao norte da cidade, era onde habitualmente os inimigos entravam, né, para assolar o povo ou para trazer dificuldades para o povo de Deus. Então eles primeiramente cuidaram da defesa que ficava ao norte, essas torres, e levantaram então essas torres para que houvesse vigilância por parte do povo de Deus ao trabalhar na reconstrução do muro, e especialmente nesse texto do capítulo 3, que traz essas três orientações para a nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos, na nossa vida, também fazer isso. O que nós trazemos de aplicação para a nossa vida desse texto? Que nós temos que ter uma disposição natural como servo de Deus, uma disposição natural para edificar, para reerguer, e aí muito mais voltadas para a questão espiritual, já que nós não temos muros a serem erguidos, né? Não mais cidades com muralhas, mas nós devemos trabalhar pela edificação da nossa vida e pela edificação da vida daqueles que são parte do povo de Deus, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que fazem parte da nossa comunidade, da comunidade cristã, daqueles que estão no nosso meio. Devemos sempre procurar ajudar, e observe que esse trabalho, conforme diz o texto aí, ele tem que começar primeiro pela liderança, tá? Olha que o texto, não é por acaso que o texto escreveu isso. Ele diz: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote,
com os sacerdotes e seus irmãos. Então, a responsabilidade da liderança da igreja é muito grande, porque a liderança tem que vir à frente, a liderança tem que dar exemplo, a liderança tem que trabalhar para a edificação do povo, para a edificação daqueles que fazem parte da comunidade cristã, daqueles que nos cercam. Essa é uma responsabilidade nossa, e não apenas do ponto de vista espiritual, também nas questões emocionais, quando houver necessidade de uma reconstrução da vida emocional, né? De trabalhar nesse sentido, tá? De restauração da vida emocional, nós precisamos fazer isso com a liderança. A liderança vem primeiro, vem na frente. A liderança tem que tomar a dianteira para fazer esse trabalho. Depois, a questão da consagração. É preciso consagrar também as nossas vidas. Aqui era uma consagração física, era uma consagração de objetos, consagração da porta das ovelhas, né, dos muros de Jerusalém, das torres que eram levantadas, mas nós precisamos hoje trabalhar na consagração da vida do povo de Deus, daqueles que servem ao nosso amado e misericordioso Deus. Então é preciso trabalhar na vida santificada do povo de Deus, na santificação do povo de Deus. A palavra de Deus em Hebreus diz, 12:14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. É preciso trabalhar nessa direção. E, finalmente, uma outra aplicação é a questão da continuidade. Tudo que nós fizermos deve ser feito nessa perspectiva de terminar. E se houver alguma dificuldade, tiver que parar, assim que nós pudermos, vamos continuar. O trabalho, a obra do Senhor não pode parar, deve continuar, como está acontecendo agora. Nós estamos sem a possibilidade de nos reunir nos nossos templos, mas a obra de Deus deve continuar. Nós devemos continuar trabalhando. Então, nós temos aí 3 disposições que nós não podemos perder na nossa vida cristã: a disposição de edificar, a disposição de consagrar e a disposição de continuar. Tá? Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos irmãos, abençoe aqueles que estão acompanhando a nossa live, que Deus esteja abençoando as nossas famílias, as famílias da igreja, aos amigos e familiares que têm acompanhado as nossas lives. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém. Irmãos, nós estaremos agora fazendo os nossos agradecimentos. E nós temos aqui agradecimentos a fazer. Nós agradecemos muito a Deus o dia de hoje que nos deu. Agradecemos muito a Deus a sua misericórdia para conosco, o seu cuidado para conosco. Nós somos muito gratos a Deus por isso. Agradecemos pela cirurgia do Leandro, que foi bem sucedida, logo, logo deve estar em casa. Agradecemos pela alta da Noemi. Nós tivemos esse contato agora à tarde, ela escreveu para nós no Zap que já estava de alta e vai concluir a sua recuperação em casa. Nós agradecemos muito a Deus pela vida da Noemi, que Deus esteja abençoando abundantemente a vida desta serva de Deus e colega de trabalho, que Deus a abençoe. Nós continuamos orando, pedindo agora pelas nossas igrejas, pastores do presbitério, nossos enfermos e idosos, desempregados também, os nossos desempregados. Nós continuamos a orar pela Noemi, que está de alta, né? Mas continua a se recuperar em casa, agradecendo também a sua alta. E continuamos orando pelo meu cunhado Josué, pela sua esposa Lu. Nós continuamos orando também pelo Carlos Peter, que ficou desempregado, pela minha irmã Janete, que foi à consulta hoje e teve orientação médica, está sob cuidados médicos, está lá em Angra com a minha irmã Odete, voltam na sexta-feira.
continuamos orando por eles e pela viagem deles, pela nossa nação, pela pandemia, por essa pandemia que nos assola, e também pelo irmão da sogra da Rose, Nicolau, irmão da sogra da Rose, tá? Que vai precisar fazer, ele infartou e vai precisar fazer uma cirurgia, tá? Nós vamos orar então nesse momento. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, muito agradecidos, ó Pai, por esse dia que o Senhor fez, por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. Queremos suplicar, Senhor, que tu venhas abençoar a todos nós nesse momento e, sobretudo, Senhor, nós te agradecemos pela cirurgia que foi feita do Leandro e a alta da Noemi. Muito obrigado por essas bênçãos, Senhor, que recebemos durante esses dias, no dia de ontem, no dia de hoje. Obrigado, Senhor, por essas bênçãos. Também pedimos, ó Deus, pelos irmãos que foram aqui mencionados, os pastores, as nossas igrejas, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a cada um desses que foram já citados aqui, familiares nossos que estão enfermos, com depressão, com outras enfermidades. Nós suplicamos a tua bênção sobre a vida de cada um deles e rogamos que tu estejas abençoando rica e abundantemente a todos estes, também os nossos idosos. Nós rogamos que tu tenhas misericórdia da nossa nação, do nosso povo, abençoando, Senhor, o nosso país que vive esse drama. Senhor, tu podes fazer parar essa pandemia se o Senhor quiser. Tu és o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus que é o Deus poderoso de hoje e o será para sempre. Tu podes fazer isso, Senhor, se o Senhor quiser. Nós estamos vivendo esse drama, Senhor, mas pedimos que tu retires de sobre nós o teu juízo e tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Nós rogamos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, muito obrigado pela participação de todos no dia de hoje, nesta noite em particular. Que Deus abençoe os nossos irmãos. E amanhã, se o Senhor assim nos permitir, estamos então retornando para mais uma live, uma devocional, onde nós estaremos então refletindo em um texto da palavra de Deus para nossa edificação e edificação do povo de Deus. Que o Senhor abençoe a todos com uma noite muito abençoada de sono, um sono reparador, que as suas forças e a saúde dos nossos irmãos sejam revigoradas, que Deus os abençoe abundantemente. Amém.